Hoje eu vou falar um pouco para vocês porque será que nós, brasileiros, nós temos tanto medo de falar inglês. Vou contar um pouco da minha experiência e eu, de antemão, eu já adianto que eu tinha pavor de falar inglês. Não por questão de achar que eu não sabia, mas é por questão realmente de ter uma certa insegurança. Não sei se isso acontece com você, mas aconteceu comigo, então assim, vou compartilhar um pouco com você sobre isso. História com o inglês eu comecei desde que eu me lembro estudando na escola pública e depois estudei em escola particular também. Tinha a opção de você estudar espanhol ou inglês. E também acabei fazendo alguns cursos particulares, só que é praticamente só o básico, né? Você não aprende muito comunicação, é mais gramática e é mais para você realmente passar nos testes escolares. Então, lembro que com 15 anos minha mãe também pagou para eu fazer, e eu ia para classe de inglês, tinham pessoas de várias idades, não tinha essa interatividade com pessoas da mesma idade que você possa conversar sobre assuntos relacionados da sua idade, né, da sua fase. Fui para a universidade, fiz turismo e eu tive a opção de escolher espanhol ou inglês e acabei optando por inglês. Então tive todo o inglês durante todo o curso de turismo. Infelizmente, no Brasil eu não tive tanta exposição ao idioma fora de sala de aula e também até mesmo quando eu ingressei na universidade e até mesmo quando comecei a trabalhar na área de turismo. Então, eu trabalhei em agência de viagens, mas não tinha tanto contato com estrangeiros. No Brasil, meio que eu fiquei travada com relação ao idioma, porque, vamos ser sinceros, no Brasil tem muita. As pessoas acabam que, em vez de te ajudar com relação ao idioma, elas tentam te corrigir, mais de uma forma irônica, né? E meio que querendo dizer que você não sabe. E isso não é uma coisa que é muito boa. Então, assim, infelizmente isso é uma realidade e isso acaba gerando bloqueio nas pessoas e isso gerou um bloqueio em mim nesse tempo. Então, quando que eu comecei, então, a utilizar o inglês? Quando eu fui para Portugal. Essa foi a experiência que fez com que eu realmente não, você precisa falar inglês e assim, foi o que me jogou, fui jogada no meio dos leões e comecei a trabalhar num café que tinha pessoas de várias nacionalidades, então assim, muito franceses, ingleses, pessoas de várias nacionalidades e o idioma que eu tinha que comunicar era o inglês. Era meu primeiro trabalho em Portugal, então assim, eu lembro que meu chefe, ele era francês e ele morou no Brasil por 6 anos, sabia falar português e inglês também. E aí ele falou assim, calma, ninguém vai te bater, todo mundo é tranquilo, vai dar tudo certo, você só tem que sorrir e tudo mais. E eu, tipo assim, porque realmente o bloqueio e o medo, a insegurança, né? E do que as pessoas vão pensar, do que vão falar, se eu tô falando alguma coisa errada e tudo mais. E na realidade, ninguém tá nem aí, entendeu? É só quem faz, eu diria que gozação mesmo com da forma que você fala. Se você fala errado, praticamente, eu acho que isso, infelizmente, é uma coisa do Brasil. Posso estar sendo um pouco generalista, mas se você já passou por esse trauma, ou não, comenta aqui também. Mas eu passei. Então, foi Portugal que me abriu as portas, né, de falar inglês. E eu fico muito feliz por isso, porque realmente foi assim, algo que eu vi bastante crescimento na minha parte. Claro que eu também procurei me ajudar, né, com pesquisar mais, tentar estudar. E eu lembro que eu também comecei a fazer aulas com um amigo que morava no Brasil. E foi quando eu comecei mais a me soltar mais com relação ao idioma. Então, assim, nós fazíamos aulas online e era mais conversação. Ele passava o que, vamos supor, um tema e no próximo aula nós discutíamos sobre aquele tema. Então eu vejo que isso também é uma grande forma de ajudar, assim, com relação à conversação.
Porque você só pode falar de um assunto se você tem conhecimento daquilo. Se você não sabe sobre o assunto, você não tem como você abordar ou sustentar uma argumentação. Outra coisa que me ajudou também bastante quando eu cheguei aqui na Inglaterra foi que eu fiz um curso, né, biblioteca pública daqui, e isso daí me permitiu, né, conversar com várias pessoas de outras nacionalidades e até mesmo entender mais com relação aos sotaques, né, porque você pensa assim, se brasileiro tem sotaque, todo mundo tem sotaque, se você não é nativo, né, você vai ter sotaque, e até mesmo se você vier para cá, para Inglaterra, no norte as pessoas falam de uma forma e no sul as pessoas falam de outra forma, tem as gírias também, então assim, do mesmo jeito com a língua portuguesa no Brasil. Quem é do norte fala de um jeito, quem é do sul fala de outro jeito, então assim, tem características específicas da região que você mora. E você consegue diferenciar isso. Eu recomendo, né, você procurar, né, um curso se você vai morar na Inglaterra ou em outro lugar que o idioma é inglês, e também trabalhar na área de recepção. No início eu tinha umas certas dificuldades com relação dos sotaques. Vou fazer 3 anos aqui e até hoje eu tenho certas dificuldades. Se você me perguntar com relação a termos relacionados de tecnologia, provavelmente eu não vou saber. Então, tudo é uma questão de você estudar, aprimorar todos os dias, porque senão acaba que se você não praticar, você acaba esquecendo. E eu vou contar situações inusitadas que já ocorreram comigo com relação ao idioma. Eu recebi brasileiro, comecei a falar e ele começou a falar também e acabou que eu não tinha entendido. Eu tinha entendido o que ele tinha falado, mas eu achava que ele não tinha entendido o que eu tinha falado. E aí ele começou a falar em português com outra pessoa do lado. Aí eu falei, eu falo português. Então, mas foi engraçado porque, assim, pra ver como é a confiança, né, que nós temos com relação ao inglês, assim, porque não é questão de que eu não tinha entendido o que ele tinha falado, mas eu achava que eu não estava falando bem. E ele achava provavelmente que ele não estava falando bem, porque ele falou assim, ela não me entende. Então, assim, foi engraçado isso. E acaba que a gente tem uma certa desvalorização da gente, né? Com relação ao idioma, assim. Que a gente sempre acha que os outros falam melhor do que a gente. Outra situação também que já aconteceu comigo com relação ao idioma foi que uma pessoa, ela falou assim, de onde é seu sotaque? E aí eu falei que eu era do Brasil e ela era professora e ela reconheceu, eu também sou brasileira e tudo mais. E aí eu comecei a falar em português e ela pegou e eu não lembrava de uma palavra que eu acho que era elevador, alguma coisa assim, em português. E aí ela virou pra mim, sabe falar inglês, mas não sabe falar português? De uma forma bem diplomática. Eu sei falar português, a questão é que eu não estava associando a palavra em português, então usar inglês durante todo o tempo, não encontrar muitos brasileiros e também falar com meu esposo o tempo todo em inglês, acaba confundindo, né? Então, assim, são situações bem constrangedoras. É por isso que eu falo que às vezes quem tem essa questão de querer diminuir um pouco com relação ao idioma, mas os próprios brasileiros, porque assim, eu nunca tive nenhuma situação onde pessoas que são nativas daqui da Inglaterra, aqui falarem, com relação que você não fala isso, você fala tá errado, ou tenta te corrigir, ou tenta te diminuir. Me conta aqui se você fala inglês, se não, se você quer aprender, qual é a sua experiência, se você já está em outro país que fala o idioma. E eu gostaria de saber mais sobre a sua história. E não desistam. Eu vejo que é um idioma que abre oportunidades para negócios, para turismo e até mesmo para desenvolvimento pessoal. Então, e se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e compartilha também, deixa seus comentários.